Pois bem, vamos falar do assassinato do Trump, né? Esse tema é um tema quente. Inclusive, muita gente mesmo, até a minha madrinha querida, que é uma empresária muito bem sucedida. Antes deixa eu entrar aqui, ó. Pesquisa Nacional Geral, do Emerson Polling, dessa que eu estava falando. Acabou de sair, eu recebi aqui no celular agora. Pesquisa Nacional, Trump 44 e Biden 38, ou seja, 6 pontos de vantagem. Lembra que eu digo que os democratas têm que ter 4. Então são quase que 10 pontos a mais do que o necessário para vencer as eleições. Não é essa a conta, mas se isso acontecer, Trump 44 versus Biden 38, isso aqui é o que se chama de landslide. Landslide. Que é a avalanche. Pois bem, eu vou receber daqui a pouco, já está aqui conosco na espera, o Dr. Paulo Faria para falar sobre o caso do Daniel Silveira, mas a gente tem que falar um pouco sobre o Trump. O Dr. Paulo está até um pouquinho adiantado e um pouquinho atrasado. Mas o que eu estava dizendo, muita gente veio comentar comigo que está estarrecida com as coisas que eu disse na terça-feira sobre a tentativa de assassinato do Trump. E eu tenho que dizer para vocês, não foi que eu procurei informações na Deep Web, não. São informações sabidas, nada de teoria da conspiração, informações que saíram em redes de televisão, mas é que saem uma aqui e outra ali. E desde quinta-feira, graças ao trabalho do Congresso dos Estados Unidos, que está pressionando, a gente descobriu várias coisas novas sobre a tentativa de assassinato do Trump, e em vez da coisa ser mais esclarecida, ela só fica pior. Os republicanos do Congresso estão em cima da investigação, e é por isso que a gente tem uma ideia, e quanto a gente vai ficando assombrado. Eu quero compartilhar com vocês e reagir aqui a uma entrevista que eu assisti na CNN com o congressista republicano Corey Mills. Na CNN. Esse cara, aliás, ele está no mesmo comitê onde eu fiz a audiência no Congresso. Esse cara não é um cara qualquer falando de segurança. Ele é um cara que serviu no Exército dos Estados Unidos na 82ª Airborne, né, Divisão Aerotransportada, que é histórica, uma das grandes divisões do Exército dos Estados Unidos, uma espécie de força de elite nos Estados Unidos, um PQD de elite. Ele é especialista de segurança, foi chefe de segurança, gerente sênior de risco em várias megacorporações. Ele era contratado militar privado para missões do exterior para fazer justamente isso, segurança. Mais tarde, ele se tornou diretor de operações de informação e vice-presidente sênior em uma outra grande organização de segurança. Tem 2 empresas de segurança e defesa. Então, o cara só faz isso da vida. Dedicou a vida inteira à segurança de VIPs em locais. E ele deu essa entrevista na CNN que é desconcertante. Bruno, coloca aqui pra gente, por favor. Things, and I look at different videos where an assailant will pull a firearm on a law enforcement officer, and the first thing they do is they immediately pull and draw and mitigate the threat and the risk. I ask why the local law enforcement officer did not do so. The other thing is that when you set up an advanced team, I keep hearing this about the perimeter elements. Yeah. The perimeter is actually established by your threats that are in the area. So if I don't have any threats outside of 100 yards, okay, fine, I can cordon off a certain area. But if I have a building 160 yards perfectly adjacent to the stage, that's an obvious threat, especially when... O que é óbvio, né? Como é que cria um perímetro de segurança que deixa uma área onde eu mostrei aqui, caramba, inclusive, espero que o YouTube não me sacaneie, mas eu mostrei aqui a arma utilizada, uma das versões que eu tenho dessa arma, o quão fácil é você dar um tiro a essa distância. Como que alguém cria um perímetro e deixa esse espaço fora? Elevated position that has overwatch, that's a sniper's paradise. And we talk about paraíso do sniper, which no one talks about, but the water tower. So what I'm hearing from you is it's not a failure on the ground for sure, but also a failure in Ele é advance. interrompido pela it's a CNN. failure in advance. I think it's a failure to have the counter snipers to be able to establish their rangefinder and their sketch maps. I also heard we've also learned that local snipers were stationed inside that building. At the time. I haven't heard that piece of it yet, but that doesn't necessarily...
parece que os snipers não estavam dentro do prédio, estavam num prédio do lado. It makes sense unless they were actually in a window which was backed off, because a lot of times you'll get yourself in there. Sometimes you expose your rifle in a way to try and do a force protection or a show of force that actually stops things. Others are actually more tactical where they'll sit back a little bit, but a sniper for the law enforcement is only trained to shoot about 75 yards, unlike your counter sniper teams that are on set. But here's my problem. In having done this for so long, they always say the adage of ignorance is bliss, and I think that's true. I've done thousands of advances. I've done thousands milhares de operations with our teams in, Iraq and Afghanistan, etc. The amount of negligence, the amount of mistakes that was made here, I have a very difficult time not leaning myself towards this was intentional as opposed to fecklessness. But wait, Quem está dizendo é o Corey Mills, e eu tenho dito isso para vocês nos últimos dias. Isso é dentro da CNN. É muito difícil imaginar que a força de elite de segurança pessoal do planeta Terra tenha cometido erros tão grosseiros. É difícil. E quando ele começa a falar isso, reparem a surtada que a menina da CNN dá. Tell me about that. I actually heard you say this the day after, which I wanted to ask you about. What do you mean intentional? You know, I mean an intentional failure on the part of... No, I wouldn't say an intentional failure on the part of, but I gotta just, I sit here and I scratch my head. You don't want to be the conspiracist. You don't want to be the person. I'm telling you, because that's what it's leaning towards. No, I know, and that's the Ninguém issue. Quer teoria da conspiração. Balance of, you're not trying to be a conspiracist, but you look at it and you go, how could this have gone so But it's one thing if someone on the street says it. It's another, I mean, you, Corey Mills, member of Congress, former sniper, you saying it, I mean, it makes my eyebrows go up. When you say you're walking the line on this, intentional what? You know, it almost seems to me, and I think that an investigation is necessary at this point within Congress, not just the FBI, not just others. You know, I look back at it and I'm thinking, all right, for an individual, if you looked at the escalations and how they are trying to approach him, let's just say that it was like, okay, first we want to censor and silence you, then we want to indict and imprison you. Now we're attempting to kill you and take Whoa. Ele está dizendo que primeiro tentaram silenciar e censurar o Trump, foi exatamente o que eles fizeram, tiraram ele de todas as redes sociais para ver se dava para disputar as eleições sem ele. Não conseguiram, não tiveram sucesso na censura, e uma boa parte disso foi graças ao Elon Musk. Então eles partiram para... E vejam porque isso é muito similar ao Bolsonaro. Eu acho que com o Bolsonaro a ordem foi inversa. Né? Primeiro tentaram assassinar ele, depois tentaram censurá-lo e depois foram para tentar jogar ele na prisão ou pelo bullying jurídico. Né? Mas olha o que ele está dizendo. Olha a repórter. Não, isso você não pode falar. Let's slow down. Please. Vamos devagar. I'm hearing two things from you. I don't want to jump ahead of things, but I'm also hearing you jumping ahead of things. Well, actually, I'm just looking at all the different possible capabilities. You know, one of the things as a military member, one of the things as a person who's run in the special operations communities before, one of the people who's actually done this is that you look at all potential analysis. Claro, você olha todas as... And his team have said, No, I agree. Dial it back. Do not blame this on Joe Biden. Oh, well, actually, I didn't say Joe Biden, to be completely... Who's the... Ela falou, mas eu não disse Joe Biden, eu não disse que o Joe Biden faz parte desse processo. They then? Let's be very specific. Quem são eles? That's what the investigations do. Was it local law enforcement that had made the mistakes, or was there something to it? Was there other types of things that we need to be analyzing or looking at and providing analysis? My point is that when something's so significant, you're talking about something that hasn't happened in decades, right? I totally... But my point is this. From a perspective of someone who's actually conducted these are not difficult advances. This is not like I'm putting together a stage placement in a tight shot. This is about looking at your surroundings. What is my green, yellow, and red route, which is your routes out in case? What is my actual elements that I need to be looking at as far as mitigating threats or risks or increased levels? Tá dizendo, o cara sabe fazer isso. For the sniper that says, okay, here's my 100, my 200, my sketch. Here's an area where someone could shoot. Because here's my thing. So you're Let's saying, just say it's a Royce element. You're saying this is so basic that how big the screw up was, that's what's leading your brain down this road? That's exactly right, in a way. But because here's the other thing. Let's just say it's a resource. Tom Emmer was just on with me, and he said very specifically to me, I wrote it down, he said very clearly, it is too early to be talking about who is at fault and who is responsible. That's why an investigation is necessary. É claro, eu estava pedindo uma investigação. Is it not dangerous? Ela não quer que seja investigado.
Não, essa parte é muito importante. Olha ela, não é reckless, né? Não sei como é que ele traduziu aqui, não é imprudente você usar a palavra intencionalmente para dizer que alguém teve intenção. Even be throwing around the word intentionally. So to question things as we do an investigation is recklessness, because at that point then should we never question anything? My point is this. So let me ask a simple question. I'm not trying to be PC. My point is in the political environment that we are in. What would it have taken, right? Let's just say that resources was limited. Let's go with that as a reasoning. So how many times have you seen where they just put a police car inside of a parking lot with not an officer in it and just leave the lights on as a deterrent? Why couldn't that have been a simple thing that was placed in? Why couldn't we have said to the owner of the actual AGR company, hey, look, we don't want to disrupt your business, but we also want to make sure your parking lot is clear of people trying to park in there for the rally. Why don't we place an officer there? My point is that this was too easy of a solution. And when I think about 160 I'm just so uncomfortable with even having I'm uncomfortable with having to say it. Trust me, Ela diz que não se sente confortável em falar. É uma jornalista. My whole point is that I would like to look at this and say, where was the mistake made? How can we correct it in the future? Why was this actually done? But I think that this does warrant a J13 type commission where we can actually look at it and say, let's investigate and find out why this happened so it doesn't happen anymore. This is not about a political thing. This is about we had an attempt to assassinate a president. We really need to understand what a serious matter this is. And this was a milliseconds or millimeter difference between this being an attempt and this being an assassination. And I can tell you, at 160 yards, Kate, just to give you an idea, your off-the-shelf rifle shoots from 1 minute of angle at every 100-yard line. So at 100, it's 1 inch. 200, 2 inches, etc. So now you're talking about 1.6-inch grouping capability of a rifle off a manufacturing line. Your average human being, because we used to do this in understanding sniper training, you're 20 inches shoulder to shoulder, 40 inches head to waist, and you're 6'8" in your average head size. These are kind of the dimensions that you look at as an average. You're talking about a 1.6-inch grouping for multiple shots on a basic rifle. We're blessed, and I do believe in divine intervention, so I am a person of faith. I can't explain one. I hope that it was a corrugated roof and maybe he slipped off on one of the edges of the corrugated roof or he was rushed. But the whole thing, I think, just needs to have a better explanation so that the American people and everyone can feel comfortable. And I think that's why people are saying pump the brakes, because we've seen conspiracy theories, honestly, on the right and the left. I just said Donny O'Sullivan on that it's already going like wildfire. This is the kind of political environment that they're saying it's too hot and people are jumping to too many conclusions. Well, that's why I am so uncomfortable. As a military, remember, one of the things that we do is we what if scenario everything in the world, right? That's how I know, but I don't know. I'm just saying, if it's the what if that you talk about maybe in an investigation, and the what if that you are presenting on live television, I don't know. It's just well. So listen, presenting on live television. Essa parte também é importante. Ela quer meio que dar um esporro nele por ele estar falando com o público o que ele sabe que é para ser feito em uma investigação militar, porque ela não quer que o público cogite isso. Olha, isso é muito impressionante. Isso é meio que a base do meu trabalho, por isso que eu trago para vocês. Yes. Anything that I do, anything that I say in the public. I don't try and hide it in private. I think that the American people need transparency, accountability, and accessibility to the elected officials, not to try and hide behind what we want to look at. And I also think that if the American people know that we're questioning these things as well, it puts them at rest to at least know, why aren't they at least looking into this? Why we should look at every single situation which is of this significance. We should look at it from multiple angles to ensure that nothing is left out, nothing could be potentially claimed as being covered up. Yeah. We need to have more transparency to the American people, and I think that's what everyone deserves. But a full investigation. Full investigation. Before anyone points at fault. That's exactly right. And that's why I say I have not made an accusation of something. I just want to make sure we're covering our bases to ensure that we get a proper investigation at all levels to ensure this doesn't happen again and that our president can be safe. Congressman, thank you for coming in. Thank you very much. John, back to you. Surra. Que surra. É uma coisa absolutamente impressionante. A repórter da CNN quer esconder do público as coisas. Ela diz, não sou eu que estou dizendo, ela fala. Você não acha que é irresponsável a gente cogitar na televisão? O cara fala, meu irmão, eu vivo disso, só fiz isso na vida inteira. Eu estou vendo o que eu estou falando e acho que isso tem que ser observado, porque é muito estranho. Não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre isso. Como não vamos falar sobre isso? Graças a Deus existe o Twitter, graças a Deus existem as redes sociais. E o que a gente descobriu? Não graças aos jornalistas da CNN. A gente descobriu, por exemplo, que, graças ao Congresso, essa semana, que o atirador postou mensagens
na plataforma de jogos, no Steam, parece, uma mensagem enigmática que ninguém entendeu muito bem, segundo o FBI, que o laptop dele tinha pesquisas de Trump, Biden, Convenção Nacional Democrata, o comício do Trump 3 de julho, imagens do procurador-geral Merrick Garland, do diretor do FBI, Christopher Wray. O cara estava fazendo uma pesquisa. A gente não sabe muito ainda porque o FBI não divulgou muito ainda. Mas a gente tem algumas informações que reforçam, vieram até depois do que o Corey Mills falou, né? Informações bombásticas. Hoje foi revelado que o Matthew Thomas Crooks foi morto a tiros 26 segundos depois de disparar o primeiro tiro contra o Trump. Então ele começou a atirar e foram 26 segundos, porque parece que foi um tiro muito difícil, inclusive. Esses foram detalhes do briefing do FBI para o Congresso. Vale a pena a leitura, para quem quiser se aprofundar. Parece que os atiradores de elite avistaram Crooks no telhado pela primeira vez às 17h52 minutos. No telhado. Os snipers tiveram 20 minutos olhando para o Crooks. E ninguém tirou ele de lá. 11 segundos depois do primeiro tiro, eles viram de onde tinha vindo o tiro, porque eles já tinham visto o Crooks 20 minutos lá. A gente viu que ele trocou olhares com o sniper, a gente viu que os snipers viram que ele estava com o rangefinder. A gente tem a seguinte linha do tempo hoje. Anotem isso. Para a história. Às 5h10 do horário local da Pensilvânia, o Matthew Thomas Crooks foi identificado pela primeira vez como um person of interest. Eles chamam esse nome de pessoa de interesse, é alguém que ainda não é um suspeito, mas é alguém que deve ser investigado. Às 17h10. Às 17h30, o Crooks foi avistado usando um telêmetro, um instrumento utilizado para medir a distância para um alvo. Muito utilizado, a gente usa em stand de tiro. Às 5h52, o Crooks foi avistado no telhado pelos snipers do serviço secreto. Às 5h52. Às 6h02, não é que o Trump não foi retirado do palco. Ele só entrou no palco às 6h02 com o serviço secreto vendo o Matthew Crooks no telhado depois de terem visto ele usando um instrumento de medida de tiro. Um telêmetro. 12 minutos depois, o Matthew Crooks disparou os tiros. Às 16, às 18h12. 26 segundos depois ele foi morto. Como não fazer perguntas a esse respeito? Como isso pode ser visto como uma mera falha? A gente descobriu que a polícia local não tinha comunicação de rádio direta com o serviço secreto. Descobrimos que tinham 4 equipes de snipers, inclusive da polícia local. Que quem matou o Crooks não foi aquele sniper que a gente vê naquele telhadinho, né? Que ficou famoso. O cara até. Minha mulher disse que era um cara bonito. Não foi ele. Foi um outro sniper do serviço secreto que estava a 400 metros de distância, que tinha uma janela de. Mas meu palmo tem mais ou menos 20 centímetros. De 20 centímetros, um palmo de distância entre árvores, obstruindo a visão. O Dan Bongino, comentarista da Fox News, que era do serviço secreto, que deu essa informação hoje. O Dan Bongino também diz o seguinte, que há um registro de texto mostrando que a ameaça foi reconhecida 1 hora antes. Um registro de texto, não é mais disso me disse. É um registro de texto que 1 hora antes do Trump subir no palco, e que houve uma falha em levar a informação para o serviço secreto. O Bongino também confirmou que naquele dia, por algum motivo que ninguém sabe, não estava tendo vigilância por drone. Agora, aqui que fica interessante. As polícias locais estão putas com o serviço secreto botando nas costas deles, estão dizendo que, de fato, informaram sim sobre a ameaça
ao serviço secreto e o serviço secreto não fez nada. Abre aspas. Existe um registro real de texto indicando que essa ameaça pode ter sido reconhecida por volta das 17h01, uma hora antes do Trump subir ao palco. Uma hora antes do Trump subir ao palco, tinha registro escrito. Continua aspas da reportagem. Algumas pessoas estão me dizendo que houve uma falha inicial em transmitir adequadamente essa informação. Os policiais locais e alguns oficiais do condado de Butler estão contestando, dizendo: ei, nós informamos o serviço secreto sobre a ameaça e eles não fizeram nada. Cara, eu não sei como a imprensa não está falando desse negócio no Brasil. Eu não sei como. Eu não sei o que tem de teoria da conspiração nisso. Agora, nós temos que fazer perguntas. Como pode o candidato e líder político mais popular do país só não está morto por um milagre? A gente não quer outra situação como a do Kennedy, com 60 anos de especulação e mentira e relatórios fajutos, que hoje nós sabemos que eram falsos. E que os nossos pais e avós, né, ouviram mentiras a esse respeito. Eu acho o seguinte, o Kennedy foi o cara que entrou em guerra com o Deep State americano e com a CIA, depois da invasão da Baía dos Porcos fracassadas na década de 60. Um atentado inexplicável vai lá e dá um tiro de sniper nele. Agora a gente tem um candidato que promete obliterar, que já foi vítima, e que promete obliterar o Deep State, palavras dele, contra quem o Deep State já fez tudo, e a gente sabe disso, não é uma opinião, né? A gente sabe o que aconteceu no Russiagate, a gente sabe das ações judiciais contra o Trump. E o cara sofre um atentado com falhas ridículas de iniciante de segurança. E a gente não pode perguntar se é intencional? Ora, quais são as 3 coisas que a gente aprende? Qualquer um que lê um livro do Sherlock Holmes, né? Quais são as 3 coisas que a gente aprende a investigar em qualquer crime para identificar os suspeitos? Motivo, meio e oportunidade. Motivo, meio e oportunidade. Os caras do Deep State tinham motivo, meio e tiveram oportunidade. Tinham tudo. Então quem tem que ser o principal suspeito? Ora, o Deep State. O holofote tem que estar neles. Para mim, eles são os principais suspeitos. E claro, a investigação tem que olhar para todos os lados. Eu conversei com algumas pessoas, fizeram até a segurança de alguns presidentes no Brasil, e eles falaram, cara, é um erro que a gente não cometeria. É muito bizarro. O Brasil, imagina os Estados Unidos com o histórico que tem.